porque obviamente sei que o conhecimento que as senhoras e os senhores adquiriram em anos de formação não é nada passível de ser comparado a alguém que acordou e 2 semanas depois já é coaching de qualquer coisa. Pois bem, mas o que estou dizendo é que o modelo de referência da crítica, se for pequeno, é um modelo que não dá a dimensão da resolução, sendo que a sociabilidade contemporânea tem sua estrutura fulcral do problema da produção no capitalismo. Então, se temos o horizonte do capitalismo, só nos resta observar que a sociabilidade contemporânea não permite, eu não diria o fechamento total, porque isso seria uma espécie de ofensa à própria postulação da psicanálise, dado que a subjetividade, ela também não é apenas a subjetividade no tempo histórico, ela também se vê e se defronta com uma historicidade praticamente biológica, nascimento, velhice, doença, morte, e esses problemas existem também em futuras sociedades socialistas. Então, a psicanálise tem uma posição que é sempre um pouco mais extensa do que o problema só do modo de produção. Mas se eu não enxergo o problema psicanalítico no fulcro central, como problema do modo de produção, e restringo de tal sorte que eu ponho este problema no nível do neoliberalismo, eu não dou conta da determinante estrutural da sociabilidade contemporânea, e esta determinante estrutural é o modo de produção. E se não ponho isto em conta, não há tratamento possível, porque é impossível qualquer grau de dignidade humana numa sociedade estruturada a partir do capital. Quando a psicanálise enuncia a impossibilidade, ela cura. Quando ela tenta tratar a impossibilidade na base de uma possibilidade parcial, ela dilata o mesmo do problema sem que chegue à cura. E ao dilatar o problema, ela pode eventualmente concorrer com coaching ou com discurso religioso, que também fazem o mesmo, tomam um pedaço pelo todo, fazem aqui uma sinédoque, e, portanto, neste momento, esta pessoa toma um pedaço pelo todo e faz com que a culpa seja da falta da moral, da falta de Deus, ou então da falta de um dispositivo de ânimo pessoal para enfrentar o dragão do mundo. O que eu estou dizendo é que a psicanálise, quando descobre o capitalismo como problema, põe a revolução como tratamento. E, portanto, direciona as energias sociais para o plano revolucionário. Alguém vai dizer, mas com isso eu perco o tratamento cotidiano em face de uma estruturação geral da luta. Enquanto a psicanálise não tiver um movimento de psicanalistas, movimento amplo de psicanalistas, operando a revolução, a psicanálise opera o dia de hoje para perder o dia de amanhã. Porque, no final das contas, quanto mais passa o tempo do capitalismo, mais o que a psicanálise faz em termos de tratamento individual, o capitalismo vai fazer aqui uma espécie de contraposição para fazer com que o coaching, ou o coaching aqui é um caso muito irônico e quase um espantalho, para não ficar batendo em espantalho, o capitalismo usará os remédios, os fármacos, para efeitos mais rápidos do que aqueles que a psicanálise propõe a fazer. De tal sorte que isto não é um problema de hoje, isto é uma estrutura geral do capitalismo. Desde que a psicanálise anuncia a crítica estrutural, o capitalismo apresenta tarja preta. E a tarja preta, eventualmente, sai mais barato, produz aquilo que as pessoas imaginam que seria o efeito imediato, de tal sorte que, então, a psicanálise dentro do capitalismo, não é que ela, ao ficar na defensiva, dizendo, só critico o leito pequeno do rio, então o capitalismo lhe dará este espaço para que continue tratando. Quando ela fecha a possibilidade de luta, quando ela se torna medíocre, dizendo, só vou criticar um pedaço, para que eu possa viver em paz tratando, ainda que seja do pedaço, o capitalismo a destrói, porque quanto mais fraca ela for, quanto mais frágil ela se apresentar, pior para ela, porque o capitalismo, então, contra esta fragilidade psicanalítica, diz, você é pobre, motoboy, você é cozinheira de restaurante, você não tem tempo para psicanálise. Este remédio aqui lhe dá felicidade em 2 semanas. E as pessoas preferem exatamente esta felicidade de 2 semanas. Então, a psicanálise, para se salvar, ela só tem um caminho: enfrentar o dragão do capitalismo plenamente. E, eventualmente, neste enfrentamento, pasmem, que vou aqui anunciar, em 2021, nesta entrada do século XXI, e que este vídeo fique gravado para
que esta anunciação no futuro se possa ver. A psicanálise só se salva no dia em que ela escapar da sua subordinação à eficiência do resultado do tratamento psicanalítico enquanto mercadoria. Enquanto o psicanalista precisar pagar contas e, eventualmente, ter uma profissão útil dentro da sociedade capitalista, ele está preso nas margens estreitas de um rio, leito no qual ele não consegue mais dar a escapatória. Portanto, não importa aqui o psicanalista enquanto profissional nesse momento, porque todos, numa sociabilidade capitalista, vendem força de trabalho, inclusive a psicanalista e o psicanalista, o jurista. O que me importa é se a sua venda da força de trabalho tem uma espécie de ilusão de que ela é o elemento suficiente para o tratamento de uma sociedade que se apresenta como tal. Que alguém seja jurista, isso é uma profissão, como são todas as outras. No entanto, eu digo que alguém seja jurista e que creia que o direito faça justiça, esta é a tragédia. Porque alguém que seja jurista tem por horizonte fundamental da sua dignidade de luta ser revolucionário. E se assim o é, eu posso ser cortador de cana, lixeiro, jurista ou psicanalista. Porque não é o corte de cana que é revolucionário. Não é a coleta de lixo que é revolucionária. E, pasmem, eu estou insistindo com isso porque tem gente que acredita que a coleta reciclável é revolucionária. Não. Tem gente que acredita que o corte da cana sem queimada é revolucionário. Não. Tem gente que acredita que seguir boas leis e deixar de lado más leis é revolucionário. Não. Tem gente que acredita que tratar em clínica popular, psicanaliticamente, ajuda uma sociedade melhor e é o maior ato de revolução que pode acontecer. Não. Não importa a profissão. O que importa é que o horizonte que se anuncia para as lutas sociais gerais seja um horizonte revolucionário. Então, nesse dia, o psicanalista é revolucionário, não é porque o seu tratamento clínico é revolucionário, é porque, efetivamente, a única possibilidade de ação numa sociedade que é da exploração, que é o capitalismo, é a possibilidade revolucionária. Agora, pasmem, efetivamente, a estrutura da cultura jurídica é feita para a dominação. O direito no socialismo não existe, é forma do capital. No entanto, a psicanálise no socialismo existe. Será outra, porque a subjetivação será totalmente outra. Então, vai aqui um elogio às psicanalistas e aos psicanalistas, porque, efetivamente, o tratamento continua, em outros termos, em outras formas sociais. De tal sorte que a psicanálise sempre é levada, se ela é aberta em termos de conhecimento, ela sempre é levada à crítica. Não dá 15 anos de Freud, vem um Reich. Não dá tanto tempo de alguém pensando a psicanálise de modo liberal, vem a revolução. Portanto, senhoras e senhores, minha grande esperança nesta reflexão filosófica sobre o tempo presente é que um dia o político se abra à revolução, o economista pare de falar de incremento industrial e tome os meios de produção do país. Porque nesse dia eu sei o que eu faço com a agricultura, com o rio, com a usina hidrelétrica e com a industrialização. É o povo, de modo revolucionário, tomando decisão, e não simplesmente dizendo vou alocar investimentos da iniciativa privada aqui ou ali. Porque se eu vou achar que vou alocar investimento da iniciativa privada, a iniciativa privada dirá, eu sem esforço nenhum ganho no mercado financeiro X, você quer que eu vou alocar isso para ganhar 1/10 de X construindo planta industrial? Jamais. Então, o problema é a apropriação privada, porque se não há mercadoria, a alocação dos recursos é deliberada na forma de planejamento social. O que estou dizendo é que a economia tem um impasse, que se ficar no limite da centro-esquerda, ela não consegue ter forma de resolução. A política não pode ser a crítica à fake news, não pode ser a crítica à extrema-direita, tem que ser a crítica ao capitalismo, de que a extrema-direita é uma das margens. Portanto, não pode ser apenas esta crítica confortável que diz contra fake news, agora um instituto de verificação que chamará a USP, a Unesp, a Unicamp, a Federal do Rio, a Estadual do Rio, e a Federal Fluminense e a Unirio, para que possam verificar a quantas anda a notícia por aí. Senhoras e senhores, é o fim do controle de mídia nas mãos de empresas. O que se chama, no vulgo, democratização da mídia. Pois bem, o que estou falando aqui, muito mais do que democratização, é o povo tomando os meios dos aparelhos ideológicos de massa.
Pois bem, senhoras e senhores, o mesmo para a psicanálise. Se as senhoras e os senhores insistirem com mais 10 ou 15 anos, do mesmo que tem sido feito desde a década de 80 na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, que é colocar na agenda as boas políticas públicas para a psicanálise poder trabalhar com elas, os senhores chegam em 2050 pensando em boas políticas públicas, com gente demoníaca à porta do consultório de vocês ou da universidade de vocês, dizendo que vocês são do demônio, estão aí incentivando sexualização infantil, acusações que se faziam desde até quanto ao Freud, passam até os dias de hoje, e, portanto, é preciso acabar com vocês. Ou se faz um processo total de ação revolucionária e se diz: o capitalismo não permite a cura, de tal modo que a cura psicanalítica do capitalismo é uma espécie de frágil tensão de uma energia que se deve ter para que se prossiga enfrentando o sofrimento do mundo em vista da sua transformação, e não a ilusão de que houve cura. Não é possível felicidade nos marcos da exploração. Portanto, ou nós chegamos nesse ponto, ou nós falamos para a classe média que tem problemas fantasiosos da bolha. As pessoas que hoje perderam o pai e a mãe na Covid são na base de 140 mil brasileiros órfãos em um ano por causa da Covid. Não tem pai e mãe, 140 mil crianças. Pois bem, a maioria das outras crianças do Brasil tem pai e tem mãe. Por mais que eu possa fazer um tratamento psicanalítico voltado a estas crianças, e deve ser feito, fundamental que seja feito, eu preciso lembrar que o capitalismo é uma máquina da produção do sofrimento em série para a acumulação das empresas que queriam comprar vacina, ganhando $1 por vacina em benefício desses que orbitam os governos do Brasil e do mundo. E graças a isso, há 140 mil órfãos. Porque se houvesse vacina, esse número poderia ser reduzido a um número muito menor. Graças às formas do capital, quem cuida de criança é família monogâmica. E nós poderíamos ter um sistema pelo qual todas as mães e pais do mundo cuidassem de todos os filhos. De tal modo que, nesta aleatoriedade da vida, nesta roleta russa de que o filho perdeu o pai e a mãe, outros pais e mães lhe dedicassem tanto amor quanto os seus. No entanto, é uma máquina de fragmentação. O capitalismo é uma máquina de atomização. Quem teve o azar de perder o pai tem a chaga de uma existência que tem que ser tratada nos termos de seu sofrimento, mas este sofrimento está aí posto simplesmente porque nós poderíamos ter feito outra sociabilidade e não o fizemos. Portanto, um psicanalista que não pensa em revolução, que não pensa no fim da mercantilização da vida, faz com que a mercantilização leve às estratégias de ganhar dinheiro em cima de uma vacina que não existe, e enquanto ela não existe, morrem não sei quantos mil brasileiros e seus filhos ficam por aí, órfãos, e depois nós devemos tratar. Resumindo de outro modo, enxugamos gelo. Só que enxugamos gelo, e esse gelo é devido que enxuguemos, porque estas pessoas precisam de tratamento. Mas em algum momento nós precisamos estancar a produção desse sofrimento. E o estancar não é a posteriori do sofrimento, é ante, de ante, para falar no latim, é de antes do sofrimento, ex ante, de antes do sofrimento, é exatamente o momento no qual nós nos apresentamos para transformar as condições da sociabilidade. Somente numa sociedade socialista, as dores passam a ser as dores que cabem exatamente no nosso enfrentamento de um corpo finito numa sociabilidade maior que nós. Enquanto estamos no capitalismo, a dor é quase um capricho de uma espécie de mundo omisso que permitiu o estoque maior do que o necessário das dores humanas. E aqui não vai um elogio ao Freud, porque esta leitura freudiana é quantitativa, como se houvesse uma dor necessária, biológica, e o resto é o excessivo, muito pelo contrário, vai uma crítica qualitativa. Enquanto não superarmos as formas do capital, nossas ferramentas de tratamento não têm impacto, nem têm capacidade de operar naquilo que é estrutural. Então, as senhoras e os senhores só serão psicanalistas, e alguém só será artista no dia em que a exploração for terminada. Até lá,
temos que ser juristas revolucionários, artistas revolucionários, psicanalistas revolucionários. E a psicanálise quase que nem comporta outra interpelação ao seu próprio agente, o psicanalista, que não seja o de ser revolucionário. Porque se um dia ela começou liberal de esquerda, e se até hoje ela é frequentemente liberal de esquerda, muito rapidamente ela foi também revolucionária, e no dia que eu descobri a sua potência máxima, é quase que uma vergonha eu me limitar àquilo que é o frequente, que é a sua potência mínima. Um dia, a humanidade descobriu que, ao invés de tratar 10, ou ao invés de dar fala jurídica de defesa no processo para 10, eu podia transformar 10 milhões. Eu podia libertar 10 milhões. Esse dia foi o dia da Revolução, e exatamente a luta revolucionária e a ciência revolucionária permitirão a nós que, ao cabo, eventualmente, deste século XXI, o mundo seja totalmente outro. Só que o outro de um desejo tão alto que até hoje nós nem sequer conseguimos anunciar. A pornografia do nosso tempo, que permite, então, que o desejo seja exprimido de uma forma vulgar, esta pornografia é a ilusão liberal de que tudo seja tratável nos marcos das instituições do capital. O outro, cujo desejo é inenarrável, cuja força erótica, cuja pulsão vital é extraordinária, é o socialismo. E o socialismo nós nem sequer sabemos como ele será. Só sabemos que ele sairá da luta contra o capital e será muito mais pleno, muito mais verdadeiro e muito mais solidário